Fala, meu arte designer, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre exigências. Quais exigências? Exigências que não podem deixar de ser ignoradas na hora que a gente estiver falando de uma reforma dentro de um condomínio. Exatamente. Você faz reforma de condomínio? Você tem projeto para poder começar uma obra amanhã, logo dentro de um condomínio? Então fica atento às dicas de hoje, porque elas serão muito úteis para você. Você não faz ideia do quanto. Sem mais mimimi, vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa ir anotando esses tópicos. Vou falar um tópico 3, mas eu tenho certeza que eu vou aumentar esses tópicos conforme eu for conversando com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero falar para você o seguinte: é importante, isso não deve ser ignorado nunca. Por quê? Porque é claro que todo condomínio tem a sua regra. O condomínio que eu moro, o condomínio que você mora e, consequentemente, o condomínio que mora o seu cliente também. E desrespeitar uma regra do condomínio pode ser um transtorno futuro, principalmente para o seu cliente. E você vai estar junto disso durante os próximos meses, enfim, depende do tamanho da obra que você estiver fazendo. Então, assim, ninguém quer esse desconforto e não precisa ter esse desconforto, nem com o condomínio e nem você com o teu cliente. Essa é a grande verdade, não é isso que a gente quer. Então, existem diversos assuntos que precisam ser ditos, entregues, inclusive, por exigência, para que você se resguarde, para que seu cliente se resguarde e vocês não sofram uma ação, não sofram... seu cliente não sofre uma multa, enfim, existem casos mas que podem ser evitados com simples atitudes que a gente precisa ter. Vamos até elas? Vamos falar delas? Para isso que a gente está aqui? Então, assim, de cara eu vou dizer para você que existem 3 tópicos aí que eu considero top 3, que tem que ser levado em consideração, tem que ser muito alinhado para que não haja problema nenhum. E são regras fundamentais, sim, são regras fundamentais. Então, a primeira delas, eu vou dizer para você o seguinte: é importantíssimo a emissão de ART ou RRT, que são as responsabilidades do profissional, junto ao seu órgão de fiscalizador. Então, nesse documento, você vai estar dizendo exatamente o que você vai estar realizando na casa do seu cliente. Então, você vai estar dizendo, olha, estou executando tal tarefa. Então, isso é importante, isso precisa existir, isso tem que ser entregue. Junto com esse documento, muitas das vezes... a gente precisa também entregar o projeto em si. Existem condomínios que solicitam a entrega do projeto junto com a RRT. Não necessariamente o seu projeto completo, mas o projeto que diga basicamente o que você vai estar fazendo e que converse com a sua responsabilidade técnica. Né? Que traga ali as principais atividades que você vai estar realizando dentro daquele apartamento, dentro daquele espaço que você vai estar modificando. Então, vou considerar aqui, necessidade, muitas vezes, né, do projeto, ou pelo menos como vai ser essa reforma, como essa reforma vai se dar. E esse projeto, ele tem que estar elaborado ali pelo arquiteto, pelo engenheiro, pelo designer que estiver atuando naquele trabalho. E claro que esse projeto que vai estar conversando com a RRT, ele tem que ser realizado também, né, a execução ele tem que ser conforme o projeto. Isso é fato, não tem como fugir disso. Agora, um terceiro ponto que eu considero importantíssimo nessa questão toda que a gente está conversando é saber as regras do condomínio. Bom, primeiro eu tenho aqui as primeiras regras do condomínio que são fundamentais aí, sem dúvida nenhuma, RRT e o projeto conforme você vai estar realizando. Agora,
sem dúvida nenhuma, existem outras questões do condomínio que a gente precisa saber. E aí eu vou lançar a lista. Pelo menos mais 3 itens aqui, hein? Agora, eu preciso, sem dúvida nenhuma, saber e respeitar a lei do silêncio. E a lei do silêncio, eu vou dizer para vocês o seguinte, ela vai ser diferente de um condomínio para o outro. Então, eu posso ter um condomínio que a lei do silêncio é de 8 da manhã às 5 da tarde, mas eu posso ter um condomínio onde o barulho só pode começar às 9. Então, é importantíssimo que você chegue, converse, né, com um síndico, ou com uma secretaria que tenha, né, uma secretaria responsável pelo condomínio, dependendo do tamanho, do porte desse condomínio, para que você entenda claramente todas as regras que precisam ser alinhadas. Então, lei do silêncio, isso é um ponto assim que a gente tem que respeitar bastante, porque isso acaba atrapalhando às vezes e causando sabe, uma picuinha desagradável para o nosso cliente. Então isso é desnecessário, isso é muito desnecessário. Então, se a gente puder evitar, maravilhoso. Conversar com a mão de obra é fundamental, porque às vezes eles acham que uma batidinha rápida de martelo não vai influenciar em nada, e isso pode gerar um transtorno terrível, terrível. Lembre-se, a gente trabalha, mas a gente se coloca no lugar do outro. Então, às vezes do lado, né, o vizinho do lado, a gente não conhece o vizinho, mas ele pode ter uma questão, sim, com barulho. Eu já tive situações de ter que me alinhar com o vizinho para poder, de repente, não estar fazendo barulho de manhã, fazer só à tarde. Aí você coloca algumas tarefas que não tem barulho na parte da manhã. Claro que no início de obra isso é difícil, porque geralmente a gente está quebrando tudo. Mas você consegue conciliar as necessidades também da vizinhança para poder ter um bom relacionamento do início ao fim. Afinal de contas, a gente não está falando de 2 dias, a gente está falando de alguns dias e às vezes por muitos meses, né? Considero fundamental que você faça uma visita, um passeio, um tour pelo prédio para entender as instalações, inclusive. Se tiver aquele mestre, né, do prédio ali, o responsável macro do prédio, que te mostre as instalações hidráulicas, a instalação de gás, porque dependendo do que você for fazer, talvez precise fechar o gás no geral. Isso tudo precisa ser visto antes de você iniciar essa obra. Então, entre em contato com a pessoa responsável, que vai ser a chave de todas as possíveis necessidades que você tenha do prédio. Porque às vezes não é só o que você vai fazer, mas pode surgir uma emergência. De repente, num processo, você fura um cano e precisa fechar a água rápido, e você não, se for um prédio antigo que de repente não tem o banheiro, não tem nem o registro, já aconteceu. Então, você precisa ter agilidade para poder fechar a coluna inteira. Se for mudar determinadas louças de lugar e tudo, você às vezes precisa também fechar a coluna inteira. Então, assim, verificar as instalações prediais antes de começar a obra. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é antes de começar a obra. Isso é fundamental, tá? Porque com isso você vai certamente evitar bastantes questões. Teoricamente, você vai ter visto isso antes no projeto, mas pode ser que alguma coisa dentro do levantamento que você fez métrico não deu para detectar. Então, sempre tenha cuidado com as modificações que você for fazer, estruturais, e aí você tem que estar acompanhado, inclusive, de engenheiro ou de arquiteto. Falando no caso de designer, tem que ter uma parceria. Porque, dependendo do que você estiver quebrando, você pode estar afetando ali a parte externa também, o corredor. Então, sempre tenha bastante atenção
com todas as questões estruturais que você tiver atuando, né? Para que haja o menor desconforto possível, tá? Fundamental que você estude junto ao condomínio as descargas de entulho, as retiradas do teu entulho, do entulho da sua obra com antecedência. Então, datas, vou botar como datas das retiradas de entulho. Por que eu estou falando isso? E aí, quando eu converso com vocês, quando eu trago informações para vocês, eu trago informações vividas, porque afinal de contas, a gente troca informação. E se você souber de alguma informação que eu não coloque aqui até o final, você manda para mim. E se você já está curtindo essa aula, deixa um like aqui para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso também e encaminha para o amigo. Mas assim, nem todo condomínio permite que você desça um entulho, por exemplo, na parte da manhã. E aí, pô, tu não sabe de nada, você não procurou saber nada, mandou quebrar, no dia seguinte você já pede a caçamba vem, você já quer adiantar o serviço, se o pessoal começa a descer entulho 9 horas da manhã e não pode. E em condomínios que são maiores, né, a quantidade de pessoas para poder descer no elevador às vezes é grande. Então o que eles fazem? Eles colocam um horário. A partir das 10 você pode descer entulho. Antes das 10 você não pode descer entulho. Então é uma regra que a gente tem que cumprir. Só pode descer entulho pelo elevador número 2, não pode descer pelo elevador número 1. Porque o elevador número 2 ele vai estar todo forrado. Você tem que respeitar essa regra. Então, essas datas e vamos colocar como regras, aqui, datas e regras das retiradas de entulho, elas são importantíssimas para que a gente não traga transtorno. Dessa forma, né, seguindo esses passos, a gente certamente vai se munindo de experiência daquele condomínio para que não tenha nenhum tipo de transtorno maior com o nosso cliente, que é isso que a gente, pelo amor de Deus, a gente não quer, né? Tenha sempre o telefone aí, aqui eu vou fechar o seguinte, ó, vou abrir um item aqui de sugestões, dicas. Bizus, vou dar o nome de bizu, muito tempo que eu não uso esse termo, bizu. Então eu vou dar um bizu para vocês, uma dica. Então aqui ó, dica. Tenha sempre que possível o nome de uma pessoa do condomínio. Então vamos botar como um tópico aqui, ó. Contato de um responsável imediato do condomínio. Cara, isso vai te ajudar absurdamente. Absurdamente, de verdade. Porque precisa, e aí você não perde o tempo, o teu funcionário não vai perder o tempo de ficar caçando alguém pelo condomínio. Então, se você tiver já o telefone, pum, já pega, já liga pro cara, já fala, olha só, tô com isso assim, preciso de ajuda, tal, e já resolve. Percebe? Então isso ajuda absurdamente. Entrega sempre a lista dos funcionários aptos a trabalharem na sua obra. Então uma lista de funcionários é muito bem-vinda. Existem alguns condomínios que exigem isso. Existem outros condomínios que não exigem isso. Mas, independente de qualquer coisa, o bizu que eu dou é entrega com nome. Então, com nome e documento. Então, um nome e um RG, um nome e um CPF, mas entrega, porque isso mostra a seriedade da sua empresa, seriedade do trabalho que você está fazendo, e mais que isso, fulano, beltrano, quem estava aqui, sabe exatamente o nome do responsável, né, ou dos responsáveis daquela obra que estão aqui com você.
e dos executores, né? Então isso é muito importante. Uma outra dica que eu dou para vocês é entrega também um comunicado. Então faça um comunicado para entregar ao síndico, comunicado para o síndico e para os vizinhos. Onde você vai dizer início da obra, término da obra, pedindo atenção, desculpas por aquele transtorno de estar começando aquela obra, enfim, blá, 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 blá. A gente viu isso numa outra aula, tá? Vou deixar marcado para vocês. Considero importante também que seja feita sempre a manutenção no corredor. Por quê? Porque existem vizinhos que vão se sentir incomodados com a tua obra. A obra, ela causa uma poeira generalizada, é um fato, né? No momento que a gente está quebrando, enfim, sempre tem uma poeira. O funcionário sempre desce para alguma coisa, vai descer para comprar um almoço, vai descer para, enfim, sempre vai sair da obra. Então, esse entra e sai acaba fazendo com que a gente deixe o corredor e elevador sempre vazio. Procura pedir para o cara poder passar um servente, passar aquele pano, deixar limpo, principalmente antes de sair, deixar limpinho, que você tem, vai nas minhas dicas, você vai se dar bem, porque o vizinho vendo isso, se ele tem uma obra para fazer, ele vai falar, nossa, que equipe, eu quero essa equipe para mim, é isso que vai acontecer. Então, siga essas instruções que você vai garantir sucesso na sua obra. Seguindo esse roteiro, né, fazendo essas etapas que a gente conversou aqui, você vai ter uma excelência de atendimento, você vai estar pensando no próximo, você vai estar cuidando do seu cliente, vai estar cuidando dos vizinhos do seu cliente, e você pode ter certeza que isso vai fazer com que agregue valor para você e para o seu escritório, tá certo? Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui. Curte, que certamente a gente vai estar chegando em mais pessoas que precisam de um cuidado, de um carinho como esse que a gente está tendo aqui sempre com vocês, tá certo? Até a próxima aula. Deixa eu antes fazer só uma coisinha aqui antes de ir embora. Eu vou trocar vou botar aqui um clipezinho para ele ficar importante. É um ponto muito importante que a gente não pode deixar passar. Tá certo? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.